Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba. Venâncio Mondlane rompe de uma vez por todas com o partido Podemos. O presidente eleito pelo povo moçambicano acusa-os de serem traidores do povo. Tudo isso e muito mais acompanha aqui agora no canal MS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maninho. Sim, família. É basicamente isso, J Privado na casa. Tá a entender? Já inscreva-se no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto. Deixa dislike se não curtir, comente bastante. Eu estou a ver que vocês estão com muita saudade, J Privado, é como, era. Estamos a voltar nas calmas, entre outros. Estamos a curtir um pouco a preguiça também, curtir um pouco a família, certo? Curtir um pouco, a life, certo? Também estamos a consertar algumas coisas. A casa já está arrumada, o estúdio já está arrumado, como eu havia dito. Estamos a voltar nas calmas, ok? Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, Venâncio Mondlane rompeu com o Podemos, acusando o partido de vender a luta do povo. A decisão surge após a tomada de posse antecipada no parlamento, aumentando a tensão política em Moçambique. Sim. O assessor do presidente eleito pelo povo moçambicano, de nome de Nistivani, que também lidera as contestações aos resultados eleitorais em Moçambique, anunciou o fim da relação com o Podemos, acusando aquela formação política de vender a luta do povo. Abre aspas disso mesmo. Como para nós, nem tudo na vida é dinheiro e posições. Em respeito à dor de milhares de moçambicanos que pagaram com o sangue, membros mutilados, sequestros e execuções sumárias e extrajudiciais ou ainda privação de liberdade, renunciamos a todos os direitos e prerrogativa a favor do partido Podemos. Fecha aspas. Lê-se num comunicado do auto-intitulado Gabinete do Presidente Eleito pelo Povo, assinado por Nistivani, assessor de Mondlane. O Povo Otimista para o Desenvolvimento de Moçambique, Podemos, partido registrado em maio de 2019 e composto por dissidentes da Frente de Libertação de Moçambique, que é a Frelimo, viu a sua popularidade aumentar desde o anúncio a 21 de agosto de 2024 do apoio à candidatura de Mondlane nas presidenciais. Sim, o acordo político aconteceu pouco tempo depois de Mondlane ter a sua coligação, a CAD, rejeitada pelo Conselho Constitucional por irregularidades. Nas eleições de 9 de outubro, o Podemos tornou-se o maior partido da oposição em Moçambique, com 43 assentos no atual parlamento, tirando os estatutos que era a Resistência Nacional de Moçambique, que é a RENAMO, desde as primeiras eleições multipartidárias em 94. Na nota assinada pelo assessor de Mondlane, o Podemos volta a ser acusado de ter vendido a luta contra o povo, sobretudo devido à tomada de posse no parlamento madrugadora e prematura. Um processo que foi boicotado no dia de investidura pelos outros partidos da oposição que também rejeitavam os resultados eleitorais. A RENAMO e o Movimento Democrático de Moçambique, que é o MDM, mas que tomaram posse mais tarde. Como se viu, foi testemunhado por todos. O partido Podemos, contra a vontade do povo e da forma madrugadora, correu para tomar posse na Assembleia da República. Urge clarificar que a nossa luta política é fundamentalmente pela salvação de Moçambique, não estando em causa o alcance obsessivo de bens materiais ou qualquer vantagem financeira com base no maior partido ao martírio do povo. Lê-se no comunicado. No documento, o Podemos é acusado de adulterar o acordo político que existia entre as duas partes e critica-se o facto de o partido integrar a mesa de diálogo para fim da crise pós-eleitoral que está a ser promovida pelo presidente da República, Daniel Chapo, eleito pelo Conselho Constitucional, sem apresentar ao público uma agenda concreta ou propor termos de referência. O partido Podemos embalou-se para um suposto diálogo onde até aqui se desconhece a quem vai beneficiar, ou será, como sempre, as elites políticas a distribuir entre si mordomias, benesses e privilégios infindáveis. Dito de forma simples, esta é a marcha e a velha tática de comoção sobre a máscara de inclusão, acrescenta. Contactado pela Lusa, o porta-voz do Podemos, do Clésio Chico, disse que o partido não reconhece o documento distribuído hoje, justificando que o acordo foi assinado especificamente com Venâncio Mondlane e não com Nistivani.
Abre aspas e disseram os mesmos. O acordo não tem mais validade neste momento porque Venâncio Mondlane violou a cláusula da confidencialidade. Mas nós procuramos ainda amparar este acordo. Entretanto, ele voltou a quebrar o mesmo, insultando e desrespeitando o nosso presidente. Fecha aspas, declarou. O Podemos é fruto de uma dissidência de antigos membros da Frelimo que pediam mais inclusão econômica, tendo abandonado o partido no poder na altura, alegando desencanto e diferentes ambições. No novo parlamento, dos 250 deputados, o Podemos tem 43, a Renamo tem 28 e o MDM tem 8, tendo a Frelimo no poder desde a independência, a maioria parlamentar com 171 deputados. Moçambique vive desde 21 de outubro um clima de forte agitação social, protestos, manifestações e paralisações convocadas por Mondlane, confrontos violentos entre a polícia e os manifestantes que provocaram pelo menos mais de 500 mortos, incluindo cerca de 2 dezenas de menores e cerca de mais de 1000 pessoas baleadas, de acordo com a plataforma eleitoral de CID, a organização não governamental que acompanha o processo ou os processos eleitorais, né, família? Fonte, como é que fala? Lusa. Agora, quem também veio a público comentar de novo, após essas falas, né? Como é que fala? Do porta-voz do Podemos, foi o Dinis Tivani, tá? Que escreveu na sua rede social o seguinte: olha, não há assunto, as partes reuniram, acordaram que se fariam representar por mandatários. Há e-mails, SMS e telefonemas entre mandatários. Cada parte, através do seu representante, tomou suas posições ou decisões que julgou ser melhores ou assim mais favoráveis. Daí, encerrou-se o assunto através dos mesmos canais que as partes decidiram usar. Repito, encerrou-se o assunto através dos mesmos canais em uso para a comunicação entre as partes. Como se vê, o comunicado da imprensa assinado por quem é porta-voz e igualmente mandatário de uma das partes para o efeito. Aliás, em nome do gabinete do presidente eleito, não é em si a comunicação de desvinculação ou rescisão. Portanto, é um não assunto dizer que o assinante do comunicado da imprensa tomou decisão própria ou por outra. Foi para além das suas competências. Não se percebe qual é o alcance da outra parte de infingir não saber que recebeu a comunicação de fim de relação através de outros canais e por pessoas mutuamente autorizadas, sendo que o comunicado da imprensa é instrumento de interação com o público apenas e não a substituição dos canais que as partes usaram até findar a relação. É preciso ficar cristalino que o assunto é mesmo Ana Malala, uma página virada. Podemos, já não queremos mais contato com vocês, já não queremos mais falar nada com vocês. É basicamente isso. O Podemos, basicamente, o que está acontecendo aqui? O Podemos não quer, estás a ver, acabar a relação com Venâncio Mondlane. É basicamente isso. Eles não querem admitir que tipo, não. Porque assim, o Dinis Tivani, para quem não entendeu, basicamente é assim. O Dinis Tivani fez aqui linguagens técnicas, mas é basicamente, vou tentar resumir. O Dinis Tivani é o porta-voz de Venâncio Mondlane, certo? Um comunicado de imprensa, tá a entender? Como ele é o porta-voz, ele que assinou o comunicado. O Podemos veio a público falar, olha, não, mas o acordo não foi feito com o Dinis Tivani. Vale ressaltar aqui que o próprio porta-voz do Podemos, o Duclésio, disse que o acordo não tem mais validade neste momento porque Venâncio Mondlane violou a cláusula de confidencialidade. Mas nós ainda procuramos amparar este acordo. Entretanto, ele voltou a quebrar o mesmo, insultando e desrespeitando o nosso presidente. Tá entendendo? Isso quem disse foi o Duclésio, o porta-voz, como é que fala, do Podemos. Ele veio a público falar que o acordo já não tem mais validade. Ele é o porta-voz do Podemos. Agora, por que o porta-voz do Venâncio Mondlane, presidente eleito pelo povo moçambicano, não pode vir a público também falar que, olha, acabou. A partir de hoje, nosso relacionamento acabou. Mas o Forquilha sabe que daqui a 5 anos não vai ser mais ninguém. Até 5 anos não, agora mesmo. Não vai ser mais ninguém. Tá entendendo? O Podemos só foi eleito mesmo, o Podemos. Só ganhou esses deputados por conta de Venâncio Mondlane. Só não vê quem não quer. E eles são cínicos.
Os militantes do Podemos são cínicos. O próprio Forquilha, não, olha, o Podemos... Vocês sabem que não iriam para lugar nenhum. Tá entendendo? Quem também tenta explicar direito sobre essa situação foi o nosso irmão Cremildo, né? Vasconcelos, o psicólogo Cremildo, veio a público fazer uma live e tentar explicar basicamente sobre essa ruptura, ok? Eu vou deixar aqui para vocês poderem assistir. Vamos lá assistir, por favor. Então vamos para ao que nós nos propomos discutir hoje. Sobre o acordo com Podemos. É assim. Primeiro quero homenagear duas pessoas nesta live, que é o Dr. Elvin Dias e o Dr. Paulo Guambi. Um que estava do lado do engenheiro Venácio, presidente do Povo, e o outro por lado do Podemos. São duas pessoas que estiveram diretamente envolvidas na elaboração deste acordo. Eu também fazia parte da equipe que trabalhou na elaboração deste acordo, entre outras pessoas. Por isso que tenho propriedades, tenho autoridade para poder falar com propriedade sobre este acordo. Não é? Então, vocês que estão a chegar agora, partilhem a live para chegar para mais pessoas, para poderem entender realmente o que é que está a acontecer, porque daqui a pouco, onde começar a haver debates, ok? Pula de partido para partido, porque essas pessoas não querem entender o fundo da coisa, somente se interessam com aquilo que lhes convém, não é? Para defender seus interesses, mas nós temos a responsabilidade de falar a verdade para as pessoas. Independentemente de como é que algumas pessoas vão encarar esta verdade. Mas a verdade é a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia não diz que conhecereis o politicamente correto e o politicamente correto te libertará. Não. O que liberta é a verdade. É por esta razão que nós pautamos sempre pela verdade como um dos princípios basilar daquilo que é o nosso trabalho, ok? Agora, aqui vem algumas mensagens também, que o presidente Marcelo Rebelo passou por 4 partidos. Vocês conhecem a história, podem nos atualizar aqui, porque eles não têm mais nada senão falar sobre isso. Agora, posso ir direto ao ponto, né? Então vamos entender sobre a questão do acordo com Podemos. Partilha muito a live, partilha muito. O acordo coligatório com Podemos foi negociado no momento em que o engenheiro Venácio precisava de um partido para poder lhe suportar, porque a CADE havia sido chumbada pela CNE. Então, vocês se recordam. Então, vieram muitos partidos à mesa, foram todos avaliados, cada partido tinha as suas peripécias. Havia, obviamente, vantagens e desvantagens em muitos partidos. Então, alguns eram mais arriscados que outros. Então, pronto, de tudo que foi avaliado, nós acabamos ficando realmente com o Podemos. Agora, é verdade que há coisas que você não consegue prever a 100%. Há coisas que você não poderia prever a 100%. Mas, mesmo assim, há algumas cautelas que foram, ou há algumas cautelas que foram preservadas em reconhecimento de que os homens não são honestos. E o acordo coligatório é justamente um desses pontos. Por quê? Poderia somente se dizer, não, vamos às eleições, isto suporta quem e ponto. Mas não foi bem assim. Houve um documento escrito pela nossa própria iniciativa, que tinha que haver um acordo escrito, um documento assinado, que pudesse prever todos os cenários possíveis, garantir deveres e direitos de ambas as partes, e assim nós íamos às eleições, tá bom? E assim foi.
se estabeleceu uma equipe técnica por parte do VM7 e também por parte do Forquilha. Agora, não foi o VM que procurou o Podemos, não. Quem procurou o Podemos foi, ou melhor, quem procurou-nos foi o próprio Forquilha, e ele havia orientado a equipe deles que tinham que fazer de tudo. Dizem que, até na conversa inicial, ele tinha dito que mesmo ele precisar de dinheiro, prometam tudo. Então lá mesmo lhe corrigiram, será que se você levar dinheiro para este homem, este acordo não vai sair. Aliás, há muitos partidos que nos aproximaram que não passaram do nosso teste, justamente porque na primeira aparição que tivemos, já estavam a falar de promessas de dinheiro. E o presidente é muito alérgico a essas coisas. Quer dizer, é muito, mas extremamente alérgico a promessas que envolvam dinheiro, tá bom? É muito alérgico a isso. Então, aí o que estava em jogo era a negociação de aspectos eleitorais, prevendo todos os cenários possíveis para que nós pudéssemos trabalhar juntos até ao fim. E dito feito, o trabalho começou para desenhar seu acordo. Aí, uma vez que havia interesse, parecia aquele namorado que, por tanto te querer, começa a inventar qualidades que tem, não é? Ele diz que tem mansões, diz que tem carros. A família dela é rica, os padrinhos deles são pessoas de renome. Então, o Podemos também fez essas promessas, que tinha bases, era um partido muito estruturado, e nós confiamos, obviamente, porque também é difícil você não confiar. Óbvio que pesou também o fato de conhecermos algumas pessoas dentro do Podemos, que achávamos nós que eram pessoas idôneas, que poderiam ter alguma expressão naquilo que é a responsabilidade do trabalho que nós estávamos a levar. Então, pesou o fato de no partido Podemos ter na altura alguns nomes que aparentemente já faziam alguma coisa. E mesmo o Dr. Forquilha é alguém que ia à televisão. O fato dele ter rompido com o sistema da Frelimo antes fez-nos acreditar que era um homem transformado, um homem que tinha, obviamente, recebido a luz. E tinham também outros, tinha o Mendonça, tinha pessoas que eu conheço, tinha o Evandro, entre outras figuras que tinham lá no Podemos, que nos faziam acreditar que essas pessoas eram, na verdade, ideais, ok, para que pudessem se juntar a este trabalho nobre que nós tínhamos, sendo que o objetivo que nós carregávamos era única e exclusivamente de salvar o país daquela situação ou desta situação que vocês bem conhecem. Mas também era necessário ter o partido. Para quem pergunta, mas por quê ter um partido que suportasse? É que se não tivéssemos um partido a suportar, teria sido extremamente difícil a gente controlar os votos, porque não teríamos delegados de candidatura. Então, por via disso, foi necessário a gente ter um partido que pudesse suportar a nossa candidatura. Então, aí foi justamente isso que aconteceu, não é? Foi isto que aconteceu. Nós chegamos ao pré-acordo de que havia espaço para negociar, porque pelo menos alguns elementos tinham sido cumpridos. Agora vamos ao pulo do gato. Começam as negociações. Sentamos na mesa, cada um colocou aquilo que eram as suas perspectivas, os seus interesses, é óbvio. E só que, como eu vos disse, tratando-se de um namoro em que o maior interessado, na verdade, era o Forquilha e o partido Podemos, que não tinha expressão nenhuma, estava, na verdade, numa situação de cadáveres, não é? Queriam ser reanimados para poder voltar a andar, queriam ser tirados do túmulo. Então, eles praticamente aí começavam a aceitar tudo, não é? Aceitar tudo, alguns pontos.
Só que existiu um ponto que quase paralisou as negociações. Por quê? Havia um ponto específico, já posso falar disso livremente, porque o próprio Forquilha já quebrou o acordo há muito tempo, e também esse acordo já não existe, né? Porque foi quebrado aqui. Hoje o presidente já baniu aquele acordo porque não representa os interesses do povo. Então, deixa só eu explicar uma coisa, para vocês entenderem o que vem depois. Senão vocês não vão perceber o que é que eu quero explicar aqui para vocês. É que, durante as negociações, foi aberto um espaço de negociação física e digital. Ou seja, tudo quanto eu vou falar aqui existe de forma física, não é no acordo, mas também está documentado nos e-mails, desde o início, em que todo mundo está copiado, incluindo o Dr. Forquilha, tá bom? Então, é preciso que vocês compreendam isso. Agora, o que é que acontece? Chegou um ponto específico que paralisou as negociações. É que, compreendendo que os membros que vinham com o presidente do povo não teriam acesso à Assembleia da República para poder imprimir as mudanças necessárias, sobretudo no que diz respeito ao combate à fraude eleitoral, que é um dos maiores problemas que nós temos no país, houve a necessidade de, divisão daquilo que seriam os direitos de colocar o quadro pessoal nessas instituições. O que é que acontece? É que concordou-se que o presidente teria direito a 50%, nomear 50% para aqueles cargos da Assembleia da República, acho que tem cargos de secretariado, etc. O Podemos também. Primeiro ponto. Mas tinha um ponto que indicava que o presidente do povo teria exclusividade, repito, teria exclusividade para indicar os homens, que ele quisesse para outros cargos decorrentes daquilo que é a eleição, que é, na verdade, CNE, Conselho Constitucional, acho que é Conselho Nacional de Magistratura, esses todos os órgãos do Estado, em que o VM, ou melhor, decorrentes do resultado favorável em termos de ter assentos parlamentares, iriam basicamente ser da exclusividade do presidente do povo indicar. Ok? Então, os 50%, vamos esclarecer as coisas aqui, pessoal. Os 50% era somente e unicamente para a Assembleia da República. Ok? Era única e exclusivamente para a Assembleia da República. A divisão de 50 a 50. Agora, para a CNE, STAI, entre outros órgãos do Estado, que os partidos políticos têm direito por ter assento no Parlamento, quem indicaria com exclusividade é o presidente do povo. Neste caso, o engenheiro Venâncio Mondlane. Por quê? Quem colocou esta cláusula foi o Dr. Elvin Dias. Eu vou explicar por quê. Por que colocou isso? O entendimento dele é que, olha, o Podemos vai, na verdade, se eleger. Não é isso? Sem sombra de dúvidas. Porque nós vamos trabalhar, vamos fazer tudo o que for necessário. O Podemos vai se eleger. Agora, sendo que o Podemos se elege, não faz absolutamente sentido nenhum ele ter exclusividade, ou melhor, terá todos os deputados que vai ter, ainda ter exclusividade, ou melhor, ainda ter 50% lá, e ainda ocupar os cargos nos órgãos do Estado. Não fazia sentido nenhum. Então, foi justamente isso que paralisou toda a negociação. Por que eu estou a vos dizer isso? É que o Dr. Forquilha, quando ele vai à televisão, ele diz que são 50% na Assembleia, ou melhor, na Assembleia da República, ele diz que é exclusividade do Podemos. O que não é verdade. Repito, não é verdade isso. É fake, é mentira. É, na verdade, manipulação da verdade e falsificação. Depois, ele diz que são 50% nos órgãos do Estado. Também isto é falso.
Eu acho que vocês provavelmente um dia, não sei como, poderão ter acesso ao documento original, né? Vocês vão perceber o que estou a dizer. Então, ele vai defender essa perspectiva de que são 50%, mas não é verdade. Por quê? Porque tem até e-mails sobre isso que estou a vos dizer. O Dr. Elvino Dias disse que se possível, podemos romper, não continuar essas negociações, mas é da exclusividade do engenheiro indicar o pessoal dele a 100% para todos os passos nos órgãos públicos decorrentes da presença de uma bancada parlamentar do Podemos. E aí paralisou. A reunião naquele dia saiu-se num pora-pora. Sério, estou a falar isso de forma bem clara, na mesa das negociações. E tudo foi, naquele dia, água abaixo. Então, o que acontece? Paralisou-se a negociação. É quando informa o doutor Forquilha, porque ele também era dessa ideia de 50-50, e o doutor Forquilha disseram para ele que nós paramos, porque aquele pessoal quer 100% aqui. Então, o que acontece depois? O próprio doutor Forquilha, é ele mesmo que diz, não, se é isso que eles querem, dá para eles. Então, não vocês estão a entender aqui. Faz sentido, dá para eles. Foi o doutor Forquilha esse, orientou a equipe dele mandou dizer, já temos luz verde, podemos voltar a sentar, concluir outros aspectos. Então, foi justamente isso que aconteceu. Estranhamente, o próprio doutor Forquilha esqueceu que ele deu essa orientação. Esqueceu que ele deu essa orientação. Então, por que hoje ele vai à televisão falar de 50% nos órgãos do Estado? Entenderam, né? Há um dia que eu disse, batam palmas para o Dr. Elvino Dias. Ainda vamos para lá. É para vocês poderem entender até onde foi este assunto. Não só isso. Desculpa, não sei se o Forquilha é doutor, também apanhei assim, né? Todo mundo chama ele de doutor Forquilha, também não sei se é doutor, não sei, né? Desculpa. Agora, vamos continuar. Se vocês quiserem, digam Anamalala, para nós podermos continuar aqui. O que é que depois sucede? Findo o período da eleição, outras coisas eu já expliquei em outras lives, mas quem não esteve nas lives pode provavelmente não entender isso. Haviam aí algumas coisas como juntar as equipes para trabalharmos em conjunto, etc. Isto tudo que eu estou aqui a dizer estava já previamente acordado. No entanto, quando chega o momento certo da gente ir ao terreno para poder trabalhar, aquelas coisas que o partido disse que tinha, não tinha mais. Descobrimos que tem lugares, na verdade muitos, 99,9% dos lugares no país, que nem sequer um carimbo tinha, nem uma delegação tinha, não tinha nem sequer um alfinete, não tinha membros, não tinha nada, em praticamente quase todo o país. Mas quando nós estávamos ainda na pré-avaliação, eles tinham prometido que estão implantados em todo o país, mas eles não estavam implantados. Sorte a nossa, porque nós já tínhamos implantado AK dentro do país. Começamos a produzir carimbos. Nós produzimos as bandeiras, que vocês viram aí, com dinheiro próprio, com também a ajuda do povo. Começamos a fazer a campanha. Cadê os nomes dos cabeças, ou melhor, daqueles que foram aqui alistados para poderem ser deputados na Assembleia da República para fazer campanha? Nieto. Você chegava numa província, vinham 2 pessoas, 3 pessoas, daquelas listas que foram, aqueles deputados eleitos aí, na hora que deveriam, obviamente, aparecer para fazer campanha, apareceram 0. Apenas você encontrava um e o outro em cada província. Isso que eu vou vos dizer aqui é com tamanha dor.
Na província de Inhambane, onde eu fiz a campanha, a cabeça de lista daquela província é a esposa do atual chefe da bancada do Podemos, que é o secretário-geral do partido, o senhor Moussanhano. Aquela senhora, que os próprios membros do Podemos não o conhecem, ela não é membro, o senhor Moussanhano colocou-se como primeiro lugar em Maputo, depois colocou a esposa como primeiro lugar na província de Inhambane. E quando eu chego, obviamente, na província de Inhambane, eu queria trabalhar com as pessoas que estão na lista do Podemos para poder fazer a campanha. Eu fiz a campanha na província de Inhambane para a esposa do Moussanhano se eleger, junto da doutora Judite, que eu trabalhei com ela lá na província de Inhambane. Quando ligamos, procuramos ter informações, a verdade é que ela disse que não viria, não tinha disponibilidade para poder fazer campanha, não queria nem se misturar com essas coisas. O nome dela estava lá. Soube até de fontes que ela estava disposta na altura a renunciar porque o nepotismo era contra aquilo que são os estatutos do Podemos. Mas, infelizmente, ela tomou posse, né? Tomou posse. Mas a verdade é essa, nós não encontramos aquelas pessoas lá, ok? Não encontramos aquelas pessoas lá. Então, quem fez a campanha são todos jovens baleados, são todos jovens mortos, são aqueles jovens na Cala Porto, são aqueles jovens que não são diretamente inscritos no partido Podemos, vinham do lado do presidente Venâncio. São esses que fizeram campanha para o Forquilha poder se eleger. Okay? São esses que implantaram um partido, outros caminhavam quilômetros de uma localidade para outra para poder implantar o partido Podemos, para ser aquilo que é hoje, ok? Lá na Assembleia da República. São esses jovens. Não obstante, o acordo também, isso estou a falar daquilo que foram promessas do Podemos que, no fundo, não existiam, que nos levaram a assinar o acordo com eles, não é? Outra coisa é que, daquilo também que o Dr. Forquilha tem feito, que tem falado nas televisões, 80% do que ele fala é algo impensável, não faz o menor sentido. Por exemplo, ele fala de a possibilidade do presidente do povo não ter cumprido com o acordo, porque tomava decisões sem antes o consultar. Isto aconteceu, digamos que sim e não, né? Sim e não. No início tudo ia bem. Ele tem razão, sempre tem dito isso. No início estava tudo bem, se consultavam e tal, sim. Mas vocês não podem se esquecer que o Dr. Forquilha começou a ter encontros estranhos. Teve encontro com o comandante-geral da polícia, ok? Teve um encontro com o comandante-geral da polícia, tiveram abraços, e naquele dia, recordo muito bem, naquele dia, houve até punchlines. Não sei se os jovens, os mais velhos estão aqui, vão entender o que é punchline. Não é? O Bernardinho Rafael a dizer, este aqui é o verdadeiro líder do Podemos, a desqualificar o VM. Se abraçaram aí e tal, e ele distanciou-se naquele dia daquilo que era, obviamente, a nossa luta. Houve necessidade de se aconselhar o Dr. Forquilha, não foi uma vez, nem duas ou três, se aconselhar o Dr. Forquilha, para ele voltar a reconsiderar os atos, tal que convocou-se de novo a imprensa, para ele poder falar que estava alinhado com o VM. Porque ele praticamente começava a distanciar-se daquilo que era a luta do povo. Agora, a partir deste momento, é óbvio que uma pessoa que aparenta não estar alinhado em vários pontos essenciais, você também começa a ter um pouco de reservas sobre o que é que conversas com esta pessoa, porque você não sabe onde essa informação pode obviamente chegar. Então você começa a ter alguma reserva nessas coisas, ok? Esse é o ponto. Mas também tem uma outra coisa
que vocês precisam compreender aqui é que no acordo que vocês provavelmente poderão ter acesso, não sei como na verdade, né? Havia uma cláusula que dava, são duas cláusulas, uma que dava responsabilidade total de guiar todo o projeto político do Podemos a partir daquele momento que se assinou aquele acordo ao presidente do povo. É o presidente do povo que deveria desenhar a estratégia. É o presidente do povo que deveria, obviamente, trabalhar em tudo quanto é a estratégia eleitoral. De igual forma, é o Podemos que tinha que apropriar-se do manifesto do presidente e não ao contrário. Lembre-se vocês que até o próprio manifesto do Podemos tinha pena de morte, essas coisas todas. Então, o Podemos é que tinha que apropriar-se do manifesto, tinha que usar, tinha que incorporar-se no manifesto do VM e não ao contrário. É por essa razão que boa parte das ações que vocês provavelmente assistiram tinham realmente o cunho político do VM, porque ele é que tinha o direito, na base do acordo coligatório, de tomar algumas decisões estruturantes em relação às estratégias de luta. Isto é a verdade. Ok? Não só. Ainda, só para vosso conhecimento aqui, que eu vou chegar lá num ponto que vai explodir vossa cabeça, havia um ponto lá no acordo que dizia claramente que em casos de VM, ou melhor, o Podemos terminar em segundo lugar e assumir-se como segundo lugar, reconhecia o VM, o presidente do povo, como o seu líder à luz da lei aplicável. Ou seja, este ponto é que começou a criar muito vucu-vucu na cabeça do senhor Forquilha. Eu vou explicar porquê. Então, aquela maratona toda de ir à televisão, começar a falar de soberania do partido, é que havia um ponto que dava completamente todos os direitos que o Forquilha é usufruir hoje ao VM. É isso, gente, que estou a vos contar. É a verdade. Ou seja, na base daquele acordo, o Forquilha havia praticamente transferido a liderança do partido para o presidente do povo. Neste caso, seria, caso assumindo-se os resultados como o Podemos o fez, seria o VM, repito, quem deveria assumir-se como o líder da oposição e ter todas as regalias na base daquele acordo. É o que está escrito naquele acordo. Vocês estão a entender, né? Então isto começou no dia... Então o que acontece? Um dia desses o Forquilha foi à televisão, se assumir como líder. Muito antes, não sei se vocês se recordam, muito antes. O Forquilha foi à televisão, foi na STV, que já lhe perguntaram como líder da oposição. Ele, eu este dinheiro como líder da oposição, vou usar assim, vou usar dessa forma, vou usar daquela forma. E isto era nos primeiros dias da nossa luta. Ele já se assumia como o líder da oposição. E o que acontece? É que foi chamado o senhor Forquilha para dizer, não, é que tem que evitar isso. Nós estamos ainda no meio de uma luta. Mas ele não estava a entender por que ele estava sendo chamado. Mas ele estava sendo chamado porque definitivamente aqueles pronunciamentos, se ele se colocar como interlocutor, se colocar como o líder, à luz do acordo, ele nem sequer era isso. Perceberam o problema aqui, né? Perceberam o problema? Ele nem era isso. À luz daquele acordo, o senhor Forquilha não é líder, não seria o líder da oposição. Então, todos os benesses, todas as regalias, ok? Iriam, obviamente, para quem? Para o
presidente do povo, caso ele aceitasse. Então ele começou a ficar atrapalhado, ficou atrapalhado. Então quando o presidente do povo, quando ele volta, não sei se se recordam disso, quando ele volta de lá da parte incerta, conversar com ele, chama ele, irmão, diz lá, o que é que está a preocupar? O que está-me a preocupar é este ponto relacionado com a soberania do partido, porque aqui está escrito que você vai ser o líder, tal. É isso que te preocupa. Isso não é problema, pá. Isso não é problema, pá. Eu vou abrir mão disso. Não tem que se preocupar. O VM abriu mão, não só disso, também de outras coisas que vinham no acordo. Muitas coisas que vêm, este ponto também fica contigo, isto aqui fica contigo, isto aqui fica contigo. Então, só para vocês poderem perceber o que é que agitou o senhor Forquilha. Esse ponto, ok? Então, esse ponto, por que agita o Forquilha? É que, entendam bem aqui, estou a explicar bem aqui a coisa, para vocês poderem perceber o que vier amanhã, etc., deixem isso para lá. Circulou um acordo falsificado, este que o Dr. Forquilha usava na televisão. Ele diz que não foi ele, mas tem obviamente uma entrevista da TV, eu vi na TV Sucesso, que ele diz que não, eu acabei entregando o acordo aos miúdos, depois o acordo vazou, etc. Mas como ele que defendia aqueles pontos como sendo verdadeiros, eu fico com a hipótese que quem vazou aquele acordo é ele. E isso tem um problema. Por quê? Aquele documento que o Dr. Forquilha diz que é o acordo verdadeiro, é um documento forjado, um documento falsificado. O que é que fizeram naquele documento? Primeiro, tiraram a linha que diz que o presidente do povo, Venâncio, seria o líder do Podemos, caso esses terminassem em segundo lugar. Retiraram esta parte. Também reformularam a linha que diz que o presidente do povo tinha exclusividade para indicar 100% dos seus homens nos órgãos do Estado decorrentes da existência da bancada parlamentar. Também eles manipularam aquela linha, colocaram 50% a 50% e ainda acrescentaram palavras como CNS, TAI, que não tem no acordo original. Vocês estão a entender o nível da coisa? Estão a perceber isto? Então, houve esta manipulação de informação. Entre outros pontos que manipularam, existe o outro ponto mais gritante, que é, no acordo inicial, estava escrito que se o Podemos terminar em segundo lugar, teria o VM, neste caso o presidente do povo, direito a 50%, repito, 50%. Estou a pedir blogueiros fixarem isso. São 50%, esta é a verdade, isto está nos e-mails, está tudo lá, documentado. O Forquilha nem tem espaço para poder desmentir isso. Eram 50% no documento carimbado assinado, esse que está lá, 50% daquilo que é as verbas que vêm do Estado, decorrentes do partido com segundo. Como é que é essa expressão aí que eu nem fixei muito? Mas vai para o líder da oposição com segundo, com segunda bancada mais votada. Acho que é isso. Acho que essa é a expressão correta. Então, eram 50%. Então, naquele documento falsificado, eles alteraram aqueles 50%, colocaram 5%. Nunca existiu 5% nas nossas negociações. Nunca. As pessoas que desenharam aquele acordo, tirando o Dr. Evelino Dias e o Dr. Paulo Guambi, estão vivas. Vocês podemos querendo dizer, estão aqui, perguntem. Nunca existiu 5%, é coisa deles. Eles manipularam, falsificaram, colocaram 5%, nunca existiu 5%. Nunca. Perceberam, né? Onde está o problema? Nunca existiu 5%. Então, também isto tinha sido
empolado, foi manipulado. Perceberam onde está o problema? Por isso que, naquele documento que está a circular, naquele comunicado, um dos pontos que é levantado é que o Dr. Forquilha, ou melhor, o Podemos, falsificou o acordo. Porque o Dr. Forquilha foi para a televisão defender que haveria de dar salário de 5% ao VM, mas nunca foi isso. Agora, chegou o momento, ok? Chegou o momento em que tínhamos que, obviamente, colocar o ponto final nisso, né? Porque fica evidente que não é por causa do dinheiro. Foi colocada uma questão, Dr. Forquilha está disponível a cumprir o acordo? Não respondeu. Muito ao contrário, colocou uma equipe técnica dele aí, que é para renegociar o acordo, depois mandamos uma proposta para eles, dissemos que tem este assunto que nós não negociamos. O que é que ele faz? Foram escrever coisas que são insultuosas, incluindo que o presidente tem que ir à televisão, ficar aí, fazer uma live, convocar a imprensa para lavar a imagem do Podemos. Quer dizer, coisas que são impensáveis. São 50% sim, que tinham sido negociados. É o que está no acordo original, carimbado e reconhecido. Aquele documento que circulou, vocês não prestaram atenção. Primeiro, ele tem problemas de enumeração. Segundo, a parte de cima do documento que circulou, vê-se que a parte de baixo, alguém pegou, fez uma cópia em cima de uma cópia para poder manipular a informação. Aquele documento é falso. Vocês ainda não tiveram acesso ao acordo original. Perceberam? Aquele acordo que vocês têm é falso. Todo acordo que foi à televisão, que falaram na televisão, também é falso. Nós temos o acordo do Dr. Forquilha, tem um acordo original, sabe muito bem disso, que não tem essas coisas todas. Tudo que estou a falar aqui. Então, houve esta manipulação, perceberam, né? Da informação. Manipulou as informações. Agora, nós não estamos preocupados com isso. Se até achamos que poderia, de alguma forma, haver espaço para... Desde o início, para nós, a questão do acordo era certo que teria um fim glório, né? Por quê? Porque, simplesmente, ok? Não iria fazer nenhum sentido, não faria absolutamente nenhum sentido, aqui explico para vocês, que não reconhecermos os resultados. E meia volta irmos tomar aqueles cargos todos. Todos não tínhamos interesse nisso. Não tínhamos. E vocês não se perguntaram se seria possível realmente que, em sã consciência, nós que sabíamos que íamos trabalhar duro nesse país, ficarmos apenas com 5%. Vocês sabem por que nós decidimos 50%? Sabem por quê? Que nós tínhamos um projeto político. Nós estávamos a pensar no projeto político. Mas quando entramos nas manifestações, nós ponderamos que, tudo bem, se esse valor entrar, vai ser bom. Por quê? Porque seria o mesmo valor que seria aplicado para poder ajudar as vítimas, as pessoas que foram baleadas, as pessoas que perderam seus filhos, perderam muita coisa nessa vida, para poder dar aqueles assentos ao poder de Deus. Fiquei com 100 megas aqui. Vai terminar a minha live, infelizmente. Mas vou explorar esses 100 megas que ficaram. Me mandaram um conforto quando dizer só fiquei com 100 megas. Mas eu acho que a explicação ficou. A parte mais essencial ficou. Ok? Agora, o que segue neste momento, na verdade, é que nós vamos seguir o nosso caminho. Por quê? Gente,
poderia tentar sustentar, se eu vejo pessoas sustentava-se esta relação, etc. Mas tem um problema muito sério. Com pessoas assim, nós até poderíamos, primeiro mês, receber algum valor, entrar naqueles cargos, mas isso era uma bomba relógio. Nós não somos assim. Nós queremos pautar, queremos fazer nossa política não baseada no estômago. Nós queremos lutar pelo povo. Então, em primeiro lugar, o povo. Segundo lugar, o povo. Terceiro lugar, o povo. Não politiquice. Perceberam, né? Não politiquice. E é desonra total. Nós perdemos o nosso irmão, Dr. Elvino Dias. E por que nós depois vamos assumir coisas que desonram todo o trabalho dele? Não vamos fazer isso. Perdemos muitos irmãos. Não dá. Não vamos fazer isso. Então, nós chegamos à conclusão de que a melhor coisa é o doutor Forquilha e o Podemos comerem tudo que tem, decorrentes daquele acordo, todos os cargos, porque até, só para vocês poderem ter ideia, o doutor Forquilha, já nomeou até pessoas lá na Assembleia da República, sem nos consultar, sem nos dizer nada. Perceberam? Já nomeou-os. Opa, aquele assunto de megas que eu vos disse. Então, mas para concluir, o doutor Forquilha até já nomeou, repito, lá o Podemos já nomeou as pessoas quebrando o próprio acordo, não é? Nem sequer houve tempo de dizer, mande lá a lista daqueles vossos 50, mande lá aqueles vossos 50% de homens para quê? Teria sido bom para nós meter, por exemplo, lá na Assembleia da República como secretária, a esposa do Dr. Elvino Dias. Teria sido bom. Alguém me mandou megas aqui, não sei quem é, mas obrigado. Alguém mandou megas. Então, teria sido bom. Vocês não acham que teria sido bom? Meter a esposa do Dr. Elvino Dias lá como secretária. Não teria sido bom? Então, nós decidimos romper. Agora, é verdade que não é fácil. Não foi fácil, porque nós trabalhamos. Tem muitos jovens que trabalharam, perderam seus empregos, muita coisa. Mas todos eles foram unânimes. Queremos perder, nós preferimos sair disso. Não queremos isso. Não queremos. Não é para isso que nós estamos aqui. Política de estômago, não. Fomos unânimes todos em dizer isto não queremos. Então, gente, a traição do Podemos é a maior traição, da história da democracia deste país. É a maior traição. Mesmo a Frelimo, na sua pior versão, não faria o que o Podemos fez. Não faria. Agora, a questão dos megas aqui. Agora, não sei, não são megas. A internet cortou. Então, essa é a pior. Vocês entenderam o cenário? O que aconteceu aqui, gente, não é uma questão de discordar de filosofia. Não, não é isso. Não é discordar da ideologia. Como ele diz, não é a diferença de estratégia. Não é problema de estratégia aqui. O problema maior é a desonestidade. Este é o problema maior. Começou a dar voltas. Eu não quero cumprir o acordo. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Ele quer cumprir o acordo nos termos que ele achar, porque tem que dar migalhas. Quem disse que nós precisamos de migalhas? Então, em primeiro lugar, o povo. Segundo lugar, o povo. Terceiro lugar, o povo. Então, podemos, prontos. Eles são expertises. Tem o que tem. Eu não desejo mal. Ninguém nós desejam mal para eles, que eles continuem. Então, respondendo a todos aqueles que vão começar com a ideia de sai de partido para partido, considerem todos os elementos que estamos a fornecer aqui para vocês. Considerem os elementos que fizeram ele sair do MDM, porque vocês não discutem sobre isso. Vocês só estão interessados em discutir
o fato de o presidente sair de um partido para outro, essas pessoas são desonestas. O que é que vamos fazer? Essas pessoas são desonestas? Não há nada. Quando há desonestidade, tem neste momento uma amiga que eu trabalhei com ela lá em Emano, a doutora Judite. A doutora Judite é a mulher que investiu por lado do Podemos para que aquele partido pudesse, é a mandatária do presidente, como vocês sabem. Investiu muito dinheiro. Doutor Forquilha, até carro que usava é daquela senhora. Carro mesmo, é daquela senhora. Investiu muito dinheiro, dava dinheiro mesmo para... E ela foi qualquer zada. Eles são ingratos, não há nada que você pode fazer. Essas pessoas têm problemas de honestidade. Problemas de honestidade, gente, são problemas sérios. Não há diferença nenhuma com aquilo que nós estamos já a combater na Frelimo. Então, por que que nós tínhamos que nos manter lá? Então, qualquer um que vier com essa ideia de sair de partido para partido, recordem esses pecados mortais que eram insuportáveis, insustentáveis, que não dava para a gente poder continuar nesses termos. E honestamente falando, isto é minha visão, eu vou seguir o presidente para onde for, mas eu não gostaria de ter outra coligação, sei lá o quê, voltar para Renamo, para onde. Eu não gostaria. Eu não gostaria. Quem quer se juntar deverá vir até nós, usando, obviamente, não porque ela não pode ter opinião, mas ela terá que se revestir daquilo que são nossos ideais. Ideais, quis dizer. Então, meus ilustres, os próximos dias ainda prometem. Muita coisa ainda vai circular, ou melhor, as pessoas vão dizer o que acharem, mas a verdade é essa que eu contei aqui para vocês. Aquele acordo que vocês viram é falso. O acordo verdadeiro pressupõe esses pontos que eu dei aqui para vocês e outros. Agora, o resto é resto, ok? Também porque pela lógica, como expliquei, vocês logo dá para perceber que o que eu vos disse aqui é a plena verdade das coisas, ok? Teria sido bom, nós poderíamos ter ficado por causa dos cargos que poderíamos ter. Talvez eu seria vogal lá no STAI ou CNE, sei lá, teríamos colegas de outro lugar, teria sim, mas era honesto? Não, não é. Não é. Então preferimos nos desfazer desses problemas para termos foco naquilo que é a nossa luta. Agora estamos aliviados. Agora há pessoas que perguntam aqui, não, como é que vocês vão sobreviver? Afinal, isto aqui é o que é isso aqui? Isto aqui é cabeça. Nós temos cabeças para pensar. Como é que nós fizemos a campanha? Fizemos a campanha somente na base do dinheiro da CNE? Não. Usamos a cabeça para pensar. Nós temos pessoas que pensam no grupo. Vocês acham que nós vamos querer liderar o país sem ter cabeça? Não, nós temos cabeça. Vamos sim sobreviver politicamente falando. Eu acredito que boas coisas estão por vir. É tudo que eu posso vos dizer hoje. O resto, deixem cada um fazer das suas maneiras. Então, ilustres colegas do Podemos, foi bom tempo que estivemos juntos. Então, não precisam se preocupar mais em ver como é que nós vamos manipular. Tem tudo para vocês. Comam, bebam, festejam. 5 anos que vocês têm. Reinventem-se, cresçam do vosso jeito. Sigam o vosso caminho. Nós vamos seguir o nosso, com o nosso povo. Então, se também vocês ouviram dizer, que povo? Sempre perguntam isso, que vocês têm povo. Então, sigam com este povo que vocês acham que têm. Agora, nós não precisamos chegar aos extremos como Podemos. Não. Precisam rasgar a bandeira do Podemos, não. Só que agora, uma coisa é verdade, o Podemos não tem delegações. Então, até aqui, para ter procurar suas delegações, nós vamos nos manter com as nossas e ponto, acabou. Tchau. Um forte abraço, beijo e tchau!